Pai querido, nós te adoramos, te exaltamos nessa noite, ó Deus. Nós te exaltamos. Pelos olhos da fé conseguimos visualizar os santos anjos declarando, proclamando que Tu és santo. Tu és santo, meu Rei, Tu és santo, meu Senhor. Exaltamos a Tua majestade santa neste ambiente. Ó Espírito querido, pedimos que o Senhor entre nos nossos lares agora. Venha transportando a presença de Deus para dentro das nossas casas, ó Pai. Bem-vinda é a Tua presença. Bem-vinda é a Tua santidade neste lugar. Bendito Tu és em tudo que fazes, ó Deus, nas nossas vidas. O Senhor nos fascina de todas as formas. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos. Nós só temos o Senhor, meu Pai querido. Nada neste mundo mais pode nos afugentar, porque o Senhor é conosco. Aplaude Ele, aplaude, em nome de Jesus, aplaude. Aplaude o teu Deus, aplaude o teu Rei. Enche os ares da tua casa, do teu apartamento, do prédio onde você mora. Enche os ares com a glória de Deus, com teus aplausos, testificando que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, inclusive nesses dias atuais. E aplaude a Deus por esse grupo do louvor que ora, jejua, para trazer a unção do Espírito Santo até a tua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo amado, nós te amamos. Graças a Deus. Senta confortável no teu ambiente. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus seja contigo. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu vou pregar agora é literalmente a mesma que eu trouxe na quinta-feira passada. Quinta trouxe ela do púlpito do Alphaville e me pediram que eu repetisse isso. Razão pela qual eu não enviei a palavra na quinta. Alguns devem ter perguntado. Eu não enviei com esse propósito, pregá-la novamente. Hoje eu envio para você, obviamente. Subo ela nas nossas redes sociais. O tema da palavra é: somos testados naquilo que aprendemos. Literalmente é isso. Somos provados dentro daquilo que em conhecimento recebemos do Senhor. Temos um quadro na Bíblia, vamos começar lendo. Lembra que nós combinamos que no mínimo durante os cultos, no mínimo deveria ser assim, que você não usasse a Bíblia com celular na mão, com tablet. Vamos usar as páginas da palavra de Deus. Vamos ter o toque da nossa mão, nossos dedos com essas páginas da palavra da vida eterna. Vamos abrir em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 16, versículo 9. Gênesis 16, 9. 18, vamos pondo saliva, que é a maneira de ler a Bíblia. Está aqui Gênesis 16, versículo 9. Mas prefiro sempre ler no papel, porque eu já tenho tudo compilado facilmente. Ele disse ao anjo: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Agar era uma escrava que nem pediu para nascer, quanto menos para ser escrava. Num determinado momento ela era escrava da casa de Abraão. Deus tinha prometido para Abraão que lhe daria um filho. Mas até então Deus não tinha falado com Abraão e com Sara, como aconteceu lá na frente. Tinha tido um particular só com Abraão. E Deus falou para Abraão que lhe daria um filho. Sara, em Gênesis 16, olhou para ela própria. Ela viu que Abraão tinha rejuvenescido a ponto de poder gerar filhos, mas ela não. Então ela deduziu que Deus queria dar filho através apenas do marido e não dela.
E nesse momento de incredulidade de Abraão, ele atendeu Sara e acabou dormindo com Hagar, uma coisa que Deus odeia, Deus detesta, Deus tem náusea. E ele pegou então Hagar, dizendo: não, eu durmo com Hagar e o filho que vier dela vai nascer aos teus pés, Sara, vai ser o teu filho. Uma poligamia que Deus detesta. E aí subiu para a cabeça de Hagar, porque se viu grávida. Agora o Abraão engravidou ela, a esposa legítima não pode ter filho. E dentro de outras coisas, aquela história de dar muito ao neófito subiu para a cabeça. Então Sara quis maltratar Hagar a ponto de matá-la, porque Hagar percebeu pelo clima que Sara não estava para dar uma surra normal e padrão, não. No mínimo ela iria matar o filho que estava no ventre dela. Então Hagar, ela aqui, entre aspas, se tornou a vítima, por causa do tamanho da violência dirigida a ela, porque Sara não a corrigiu verbalmente. E aí ela foge para no meio do deserto. E o anjo que vem ao encontro de Hagar, o que me chama a atenção, como a autoridade espiritual no reino de Deus é muito bem estabelecida. O anjo não chega para Hagar e diz: eu estou vendo que você está com a razão, viu? Ele não fala isso. Esse anjo, quando ele termina o diálogo com Hagar, ele afirma para Hagar que o filho que ela está gerando no ventre dela vai herdar a terra com descendência como a areia do mar. Estimativa atual de que filhos de Isaac, porque Hagar gerou Ismael, o pai dos árabes. Isaac veio de Sara. Isaac, os filhos dele, os judeus hoje no mundo, estima-se que são de 45 milhões a 60 milhões no mundo inteiro. O que está vindo do ventre de Hagar é quase 3 bilhões de árabes. O que me chama a atenção é que o anjo não chega e diz: puxa, na terra, Sara, ela vai gerar aí uns 60 milhões, mas você vai gerar quase 3 bilhões. Ele não olha para essas coisas. Nessas horas, no reino de Deus, nessas horas, aos olhos de Deus, isso não vale nada. Ele olha para a autoridade e hierarquia espiritual estabelecida. Não importa se Sara vai gerar um filho que vai trazer 60 milhões de judeus. Não importa se você tem um filho que vai gerar 3 bilhões de árabes. O que importa é que a autoridade espiritual estabelecida é ela. Volta e humilia-te debaixo das suas mãos. Aqui nós vemos o anjo não olhando resultados finais, mas olhando a autoridade que já está estabelecida por Deus em primeiro lugar. Não importa se o discípulo vai poder fazer muito mais do que eu ensinei. Uma coisa que Deus por o resto da vida vai olhar é como esse discípulo está se comportando mediante o seu pai espiritual, sua mãe espiritual. E Sara teve que esperar Hagar voltar e se ajoelhar diante dela. Quando o anjo mandou ela se humilhar, ele mandou ela voltar e ajoelhar-se. Então Hagar teve que voltar e reconhecer que a autoridade de Sara, aos olhos de Deus, vem antes de todas as coisas. Esse episódio é para nós aprendermos à luz da palavra de Deus, como Deus não brinca com hierarquia espiritual estabelecida. Eu te disse e volto a afirmar, o tema da palavra de hoje é: somos testados naquilo que aprendemos. Quando Deus olha para a tua vida, a primeira coisa que Deus olha é o que foi plantado em você. O Senhor até falou, ensinando na parábola sobre o mordomo, sobre o servo fiel e o infiel. E ele diz: aquele que sabe e não faz, tem açoites de acordo com o que ele sabe e não fez.
No mundo espiritual, Deus está olhando o que foi plantado em você e o que você está fazendo com isso. Na Bíblia nós temos alguns casos de pessoas que foram grandemente lamentáveis. Grandemente, eu estou te falando grandemente lamentáveis. Porque não aproveitaram nada do que foi plantado neles pelos seus líderes, pelos seus pastores, pelos seus pais espirituais, pelos seus guias que guiaram eles no Evangelho. Um desses, o nome é Ló. Ló e a esposa dele. Tudo que Ló aprendeu na vida de Deus foi só ao lado de Abraão. Ló era iraquiano de Babilônia. Abraão e Sara eram iraquianos. Lá na Babilônia tinha muito mais deuses do que gente que andava na rua. Você tinha casa padrão babilônica, era de 6 membros, pai, filho, 2 a 4 filhos, pai, esposa, 2 a 4 filhos, 6 membros. Deuses tinha quase 200 naquelas casas. Então, quando Deus aparece para Abraão e diz: me segue, que eu vou te ensinar quem sou eu agora. Ló apenas saiu de Babilônia para seguir Abraão. E tudo que ele aprendeu na vida sobre Deus, aprendeu através de Abraão. Deus nunca se comunicou com Ló para nada. Tudo com Abraão. A esposa de Ló, tudo que ela aprendeu sobre Deus, ela aprendeu aos pés de Sara. Mas, num determinado momento de confronto, agora Ló e a esposa dele vão se retirar das mãos de Abraão e Sara e foram morar lá perto de Sodoma, Gomorra e Zoar. Eram 3 cidades. Meu próximo estudo, que vou provar arqueologicamente como é certo, no nossa Café TV, você vai ver provas incontestáveis da Bíblia ali, nós colocamos nesse link, coisas arqueológicas que comprovam a veracidade da Bíblia. Você vai ver 3 cidades ali, que eram uma só, no meio das montanhas. Zoar, Sodoma, Gomorra, onde foi Ló e a esposa dele. Quando eles chegam na cidade, prova-se que uma caminhada de tantos anos do lado de Abraão e de Sara, não aprenderam nada. Toda a glória que viram Deus se revelar a Abraão, todos os milagres, tudo que eles viram, eles chegando para Sodoma e Gomorra, provaram que não aprenderam nada. Quando a palavra fala, Paulo e Pedro, Tiago, vários servos de Deus mencionam o caso de Ló, que afligia sua alma vendo o pecado de Sodoma e Gomorra. No original não diz que ele estava sofrendo, diz que ele estava ferindo a sua alma. E a prova que é esse o verdadeiro significado, é que Ló não foi para Sodoma e Gomorra para aplicar tudo que aprendeu com Abraão e mudar aquela cidade. Ele foi para se tornar um. Ele foi lá, ele e a esposa, e se tornaram um daquela cidade. As filhas de Ló e da esposa de Ló já tinham noivos de uma cidade que diz que era pervertida sexualmente, era aberração sexual, diz do menor até o maior. Dentre o menor até o maior, 2 já eram tirados para se tornar os próprios genros de Ló. Aí você só tem uma pergunta diante disso. Você aqui não tem como perguntar: o que foi que te estragou, Ló? Essa pergunta não cabe aqui. Qual foi a artimanha, a inteligência que Satanás teve para corromper você, Ló? Essa não é a pergunta correta. Aqui só te cabe uma pergunta. Ló e esposa de Ló, o que vocês fizeram com tudo que Abraão e Sara, teu pai da fé, teu pastor, teu líder do cedro, esse que cuidou de você tanto tempo, o que você fez com tudo isso que você aprendeu? Essa é a pergunta. Para nada aproveitou. Eu te disse e vou repetir pela 3ª vez:
O tema da palavra de hoje é: somos testados naquilo que aprendemos. Eu não vou usar o termo apenas dizendo em dias mais fáceis você deve ter a tua igreja, e agora me dirigindo também aos filhos da Casa Firme. Você aqui na tua igreja, você foi ensinado e ensinada muitas coisas. No convívio com teu líder, tua líder espiritual. Eu não vou usar esse termo, porque mesmo no período da reclusão, nós temos recheado tua alma e teu espírito de informações espirituais, pregações, tudo está na tua mão. E agora você está como Ló e a esposa. Você está indo a lugares onde nós não estamos com você. A pergunta que cabe é: o que você tem feito com tudo que te ensinamos até aqui? O que você tem feito com o tesouro que está guardado dentro de você? A tua família está te observando, o teu bairro está te observando, as pessoas que você se relaciona no WhatsApp estão te observando, das redes sociais estão te observando. Você tinha um padrão de vida quando você andava, circulava nos corredores desta igreja, ou na tua igreja propriamente dita, você tinha um padrão de vida. Como ficou teu padrão de vida agora, nesse tempo de sair de perto de Abraão e de Sara? Diga para mim. Porque a única pergunta que Deus vai te fazer neste período é esta: aonde está tudo aquilo que foi plantado um dia em você? Segundo personagem lamentável na Bíblia é Salomão, esse tranqueira, esse lixo. Esse cara não vale nada. A Bíblia deixa para nós exemplos igual a um tranqueira desse, porque a Bíblia não ensina só com as coisas boas, ela ensina com alertas também. Salomão, quando Davi se apartou de Salomão, Salomão já era um homem, esse sem vergonha. Em 1 Reis capítulo 2, versículo 2, prova que Salomão já era um cara grande. E Davi olhou para ele e falou: não te faltou exemplo, rapaz. Davi foi claro com Salomão, falou com Salomão nos últimos dias da vida de Davi. Então Salomão pegou toda a glória de Davi. Tudo que Davi ensinou. Salomão nasceu cedo na casa de Davi. No dia que Davi teve que transferir o reino, teve que fazê-lo, não queria fazê-lo. Você nunca viu na tua vida um rei que vai passar o cetro e a coroa para o seu herdeiro legítimo, dizer: pega minha jumenta, vai lá e faz isso vocês lá com ele. Ele não queria ir. Obrigaram Davi a ir, porque ele viu a besteira que tinha feito. De escalar um tranqueira desse para o reino. Ele já percebeu a loucura que tinha feito. E o que Davi temia era real. O que ele sentia era verdade. Porque assim que Salomão pegou o reino, chegou a vez dele provar o que ele vai fazer com tudo que lhe foi ensinado uma vida inteira. Davi não era dúbio. Davi, pastor, já pecou, já. Errou feio, já. Mas ele nunca fez isso porque era sem vergonha. Davi nunca foi leviano. Davi pecou porque o ser humano peca. Errou porque ele não vigiou. Mas é só. Salomão sabia disso. Ele conhecia o padrão de um homem que em Israel inteiro era chamado lâmpada em Israel. Esse homem era o pai dele, Davi, que passou o reino. Assim que Salomão pegou o reino, qual foi a primeira coisa que ele fez? Procurou 700 mulheres das outras nações, construiu o templo para Moloque. Moloque é um demônio, uma entidade que ele importou do Líbano, que exigia sacrificar o primogênito da casa, matar com facão no altar dele, para aquela família fazer pacto com ele. Salomão construiu o templo para esse maldito. Ele fez um templo que já é tranqueira, chamado Templo de Salomão, que o Senhor Jesus falou: destruam essa porcaria para eu levantar minha igreja. Além de fazer o tranqueira do templo dele, que é um negócio que parece mais para magia negra do que para templo, cheio de ocultismo lá dentro, ele fez templo para Moloque em cima, que tampava o sol. O sol nunca mais chegou no templo de Salomão, que já não tinha sol na verdade, porque ele fez o de Moloque em cima.
E a Bíblia diz que ele sacrificava para Moloque e também matava primogênitos das casas dos nobres dele para esse demônio maldito. Um harém para 700 mulheres, e lá para piorar tudo dos outros demônios lá fora. Aí você não tem duas perguntas. Não cabe duas perguntas aqui. Salomão, o que te fascinou? Como o diabo foi esperto? Não. Só tem uma pergunta. Salomão, o que você fez com toda a bagagem que teu pai e tua mãe espiritual te passou, Davi? O Senhor está com uma régua de medir. Nessa fase, o povo cristão não está sendo provado só naquela parte de ninguém está vendo. O que você vai fazer onde ninguém está vendo? Não é só nisso. Por muito tempo o povo cristão era chique dizer que é crente. Político que quer ganhar o poder dizia que é crente. Nós estamos vivendo uma fase que Deus está medindo agora o povo dele. O que estão fazendo com aquilo que foi plantado em você? O povo de Deus, o que está fazendo com o que foi plantado nele? Porque o que está sendo fiel no pouco, sobre o muito vai ser colocado agora. Há coisas lindas que nós plantamos em você. Não negue elas agora. Não abandone os teus princípios. Terceiro personagem. Nós tivemos um corte de profetas em Israel. Nós tínhamos um profeta poderoso demais chamado Elias. Elias não conhecia limites para se mover no poder de Deus. Ele descia fogo do céu, ele parava o céu que não chove mais, ele abria rio em dois. Elias não conhecia limites. O filho espiritual de Elias, que pegou tudo de Elias e pegou muito bem, foi Eliseu. Agora Eliseu tem um próximo chamado Geazi. Elias fez muitos milagres, mas a Bíblia fez questão de destacar 7. Eliseu fez muitos milagres, mas a Bíblia fez questão de destacar o dobro, 14. Pensa você na bagagem que agora ia passar para o próximo. A unção que sempre vai dobrada, agora ia para Geazi. Eliseu não movia uma palha sem Geazi. Para você ter uma ideia, Eliseu era enfermo muito cedo. E ele não aceitava ser curado. Você não podia orar por Eliseu. Te dava uma surra se você tentasse orar. Porque ele queria morrer logo para ir para o céu. E de burro não tem nada, inclusive. Para ele conseguir se levantar de um sofá para dormir na cama, o rapaz que fazia isso para ele era Geazi. Imagina você o que Geazi não aprendeu aos pés de um Eliseu. Que se Elias era o homem de tamanho poder, Eliseu era o dobro. Imagina o que Geazi não aprendeu e não viu. Nos resta uma única pergunta para Geazi: o que você fez com tudo que te foi ensinado? Numa hora que o rei da Síria, o cara era tranqueira, baixo calão, demoníaco. Mas o comandante dele, Naamã, era muito nobre. Não Amã da época de Mardoqueu, não. É Naamã, é outro. Esse Naamã era muito nobre. Está em 2 Reis capítulo 5 esse episódio. E Naamã, pelo fato dele sustentar o braço do rei, a lepra espiritual do rei passou para Naamã. Então o Naamã era leproso porque a unção maldita do rei dele passava para ele. A unção maligna. E quando Naamã vem para ser curado nas mãos do profeta Eliseu, o rei pega muitos presentes e manda junto. Naquela hora Eliseu diz para Geazi: Geazi, esses presentes a gente não pode nem tocar com o dedo, porque a lepra de Naamã, ela vem do rei dele, e os presentes que mandou foi o rei. A lepra está nos presentes. Quem pegar o presente fica com a lepra desse rei aí. Não vamos tocar nisso aqui. Então Naamã, com coração sincero, ele veio, foi curado, e ele quer dar os presentes. E Eliseu falou: vetamos aqui, nada disso.
E inclusive você, Naamã, devolve para o rei isso aqui. O que Geazi faz? Espera Eliseu ir dormir. Não é o sono do justo, é sono do doente, muito doente. Ele está aí já agonizando, deixa ele, eu sei o que eu vou fazer. Foi lá, contou uma historinha esfarrapada para Naamã, pegou os presentes e já voltou leproso. A primeira pergunta que o profeta Eliseu faz para Geazi: o que você fez com tudo que eu te ensinei até agora? Porque Eliseu falou para ele assim: por acaso quando você foi até lá, meu espírito não acompanhou você? O espírito do líder passa por liderado através do ensinamento da palavra. O Senhor Jesus falava: o que eu vos ensino é espírito e vida. Meu espírito passa porque eu ensino minha palavra. Foi exatamente a cobrança de Eliseu com Geazi: rapaz, o que você fez com tudo que eu te ensinei até agora? Você desgraçou a tua vida. E ele se tornou tão tranqueira que nem soube se humilhar. Porque na minha Bíblia, Deus já falava desde a época do profeta Samuel, que é bem antes do profeta Eliseu: eu quero misericórdia, não sacrifícios, eu tenho prazer na misericórdia e em perdoar. Você vê que esse Geazi não aprendeu tanto, não aprendeu nada, que quando ele cometeu essa loucura e a lepra já se manifestou, ele não soube nem dobrar o joelho e falar: estou entrando em jejum agora, pedindo perdão pelo meu pecado. Deus teria resgatado como resgatou todos os antes dele. Mas você vê que ele morreu leproso, morreu desviado, morreu fora do reino. Por quê? Porque é alguém que não aproveitou nada de tudo que lhe foi ensinado. Quadros que nós vemos quão tristes são. Quero que eu chegue mais perto. Judas. Judas era lindo. O Senhor Jesus não é idiota. Ele não chamou Judas porque o Senhor não sabia o que estava fazendo. Judas era muito bom. O Senhor não confiava todo o dinheiro na mão de Judas porque o Senhor era um bobo. Porque Judas era bom, era capaz. Então tudo que entrava das coletas, porque toda vez que o Senhor pregava, a sacola tinha que passar em seguida e a multidão investia no reino de Deus. Isso ia para a mão de Judas. Judas recebeu a única confiança material dos 12, foi dada a Judas. Judas foi um dos 12 e um dos 70 que foram, pelo poder que o Senhor Jesus entregou, expulsou demônios, curou enfermos e pregou o Evangelho. Judas ouviu do Senhor Jesus todos os segredos das parábolas. E o que ele fez com isso? O Senhor ficou enfatizando: olha, eu tenho que ir na cruz, eu tenho que ir, eu não preciso de empurrão, eu já estou indo, ai de quem me vender. Mas os últimos 6 meses, Judas andou com o Senhor Jesus 3 anos, 2 anos e meio, lindo. Os últimos 6 meses, onde está tudo que você aprendeu com teu mestre Jesus? Judas. Ele começou a contrariar, começou a ter ideias próprias, foi lá vender o Senhor Jesus. Vendeu ele para quê? Pegou um dinheirama bom para comprar uma fazenda decente. Para quê? Para o Senhor Jesus não ir para a cruz. Ele vendeu ele para que Jesus vá lá, se justifique, explique melhor e volte, e vamos acabar com esse papo. Judas, o que você fez com tudo que eu te ensinei, Judas? Jesus lhe diria. E aonde Judas foi parar? Enforcado, caindo no precipício. Tem gente que não entende de Bíblia, não entende de cultura, diz que a Bíblia tem contradição, porque num livro fala que ele se precipitou abaixo, e outra diz que se enforcou. Então você não sabia disso? Os árabes até hoje fazem isso. Quando alguém quer garantir que a sua morte é iminente, que o suicídio dele é fatal mesmo, é irreversível, ele se pendura num galho de uma árvore que cai para algo bem lá para baixo, para que além da queda, além da corda que quebra o pescoço, ainda que o galho quebre, ele seja morto lá embaixo. Foi o que Judas fez.
Eu te pergunto, quantas perguntas você faria para Judas? Só uma. O que você fez com tudo que te foi ensinado? Servo, serva de Deus que me ouve pelo áudio, me vê agora pelo vídeo. Você não é Judas? Você não é Ló? Você não é mesmo um Salomão? Você não é nenhum desses Geazi, nenhum desses personagens. Você é discípulo de Jesus Cristo. E os filhos de Deus, você é filho de Deus, não é? Eu sei que você é. Porque se você não fosse, você já tinha desligado e já estava assistindo alguma novela agora. Você que é filho e filha de Deus, entenda uma coisa. Um dos perfis primordiais que definem os filhos de Deus é que eles tão rápido não esquecem de tudo que o amado Espírito Santo plantou neles. Põe o teu dedo como eu faço com o meu aqui. Aqui durante um bom período você se permitiu, você abriu voluntariamente para que passasse para dentro de você, aqui nesses pulmões, nesse coração, fôlego de vida das palavras de Deus que te dão vida. E com esse mesmo dedo que você apontou para o destino que você deu para a vida em você, com esse dedo você vai poder bater no teu peito dizendo: eu sou filho de Deus. Não importa se alguém vê, deixe de ver. A vida inteira eu aprendi que o meu Deus abre mar vermelho. O meu Deus ressuscita um Lázaro 4 dias morto. O meu Senhor Jesus paralisa uma tempestade. O meu Senhor Jesus multiplica farinha e azeite de uma viúva. O meu Senhor multiplica pães e peixes para milhares. É o mesmo que nessa crise vai fazer uma obra estrondosa, milagres. Eu não vou me conformar com esse mundo, nem com essa mídia maldita dessa televisão vendida a Satanás no Brasil, nem para políticos corruptos que para derrubar o governo ficam lançando peso na minha vida o dia inteiro com informações de pavor, de terror. Eu não vou cair em maracutaia de filhos de Satanás chamados seres humanos. Eu não vou concordar com mídia maligna. Eu vou continuar dizendo que o que está plantado em mim ninguém arranca. É a palavra de Deus que pode todas as coisas. Aplaude o teu Deus, aplaude em nome de Jesus. Sabe, temos algo lindo aqui. Um exemplo lindo da parte de 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. O imperador, vamos falar de coisas boas agora. O imperador, ele decidiu que, como ele governava o mundo inteiro de então, que se peguem pessoas apresentáveis com índice de inteligência que desponta fácil, que se tragam para perto do rei, para que provem sua inteligência e nasçam os novos ilustres, como todos os governos fazem. Vê um menino, uma menina nos estudos que vai bem, investe neles. Amanhã podem ser os cientistas de amanhã. E então foram trazidos vários judeus para dentro do reino, que eram escravos até então. Da vida de escravo, agora eles moram no palácio do rei. Uma das primeiras coisas que é oferecida a esse povo que acabou de ser trazido para o palácio é que eles agora vão ter direito a tudo que o palácio oferece para eles se familiarizarem. E aí uma das coisas que eles fazem agora é: dorme no palácio, toma banho no palácio, toma água do palácio, come no palácio. Só que eles viram que quando a comida vai ser servida, antes ela tem que passar pelos pajés, pelos bruxos que estão em transe demoníaco, e esses bruxos ficam jogando lá as suas folhas de árvore nas comidas, entregando para os demônios.
Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão acompanhando um que desponta como líder espiritual, porque um judeu diz: eu não vou comer esse lixo. Eu sempre fui escravo, nunca pude comer comida decente. E agora estou vendo a melhor comida do globo terrestre na mesa, mas a esse preço eu não vou comer. Eu não vou colocar dentro da minha barriga. E nesta hora eles aderiram aos ensinamentos desse Daniel. E adotaram ele como pai espiritual. E começaram a aprender tudo que Daniel fazia, eles fazem. Eles aprenderam a orar porque ele ora. Jejuar porque ele jejua. Começaram a acompanhar ele. De repente o rei Nabucodonosor, ele inventa que os demônios que trabalham com música do mundo, essa música aí mundana oferecida aos demônios, você que gosta, que é crente, gosta de cantar música do mundo, diz que é cultura, que não tem nada demais. Me perdoe usar o púlpito de Deus para ter que falar esse termo. Você está bebendo xixi de demônios em pinico de demônios. É o que você está fazendo. Só que você é templo do Espírito Santo. Entende isso? A você foi dado beber louvor, águas vivas de Deus. E aí Nabucodonosor falou: se não ajoelhar para a música mundana, não rebolar junto, vai para a fornalha de fogo. Satanás nessa hora poderia correr para Sadraque, Mesaque e Abednego e dizer assim para eles: cuidado, o pai da fé de vocês, Daniel, ele é um gigante espiritual, vocês estão ficando fanáticos, vocês estão exagerando, vocês têm que ceder. Ele poderia contar essa conversa fiada: vocês estão chegando agora, Deus sabe que vocês são fracos. E o diabo deve ter buzinado isso no ouvido deles. Na hora do confronto principal, eles liberam uma sentença. O que mais me fascina no caráter de Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel capítulo 3, abre a tua Bíblia no livro de Daniel 3. Daniel 3, versículos 16 a 18. Agora que eles receberam o confronto da boca do imperador, olha a sentença final que eles liberam. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Eu nunca vi em toda a história bíblica, nem em todas as histórias medievais que já aprendi na minha vida, alguém responder assim para o rei. Eles já responderam desse jeito, porque eles já emitiram a sentença que eles vão para a fornalha de fogo mesmo. Ô rei, sobre isso aí que você está falando, nós nem vamos nos dignar a dar respostas. Olha que interessante. E aí eles liberam uma sentença: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Eles liberam uma sentença: agora quem quer ir para lá somos nós. Agora nós vamos, quem vai é a gente. Como pode o rei falar assim para eles: olha, quando tocar a música mundana, vocês começam a cantar como qualquer mundano aí. Fica com a sua religião, continua dizendo que é crente, mas glorifica os demônios com a música mundana, vai lá. Eles falaram: não precisamos esperar que toque música para não fazer. Já estamos te falando, quem quer ir para a fornalha somos nós, e nós vamos para lá, é para lá que estamos indo. Olha, isso é ser crente. Se não, versículo 18, fica sabendo, rei, se não, nós já vamos para a fornalha. Se a gente for queimado lá porque Deus não ajudou, fica sabendo que não serviremos a teus deuses, não adoraremos a imagem da música mundana que se levantou, não vamos falar de crise, não vamos dizer que a nossa vida vai virar lama, que vamos tudo para o olho da rua, debaixo da ponte, e que o vírus vai acabar com tudo. Nós não vamos entrar nessa conversa. Da onde eles trouxeram essa coragem? Esses três souberam guardar o que foi um dia ensinado pelo pai espiritual. Porque eles viram quando o líder espiritual deles, Daniel, falou assim: eu vou comer só legumes.
Ainda o chefe lá falou: mas se você comer só legumes e o imperador descobrir, a tua cabeça vai para o chão na hora. Pode ir para o chão. Eu só vou comer legumes. Comida de demônios eu não vou engolir. E esses viram. Um episódio mais adiante, falaram assim: se alguém orar a um Deus abertamente, que não seja os demônios aí do reino, vai para a cova dos leões. Eles viram o perfil do líder deles. Diz que Daniel abriu a janela e orou publicamente, olhando lá para o Deus dele lá, falando: Senhor Jesus, eu sou teu, quero que se dane o que o diabo diz, o que a cambada dele diz. E eles viram isso. Quando veio o confronto na vida deles, eles falaram: rei, nós não estamos aqui negociando. Quem quer ir para a fornalha somos nós. E qual foi a maior surpresa? Nabucodonosor, ele era desse reino onde tinha mais deuses que andavam na rua, que estavam nas casas, do que gente que andava na rua. Mas um dia Abraão, muitos anos antes, Abraão saiu de Babilônia. E Abraão era rico, de família sangue azul de Babilônia. E Abraão começou a andar no deserto e começou a ver o poder de Deus e foi aprendendo. Melquisedeque é um sacerdote que veio do céu, falou com Abraão. Em Hebreus 7 e Hebreus 4 falam que Melquisedeque não é da terra, ele veio de cima. E ele falou: Abraão, esse não é mais um dos deuses. Antigamente em Babilônia se imaginava que muitos deuses entraram em concordância, pararam de brigar entre si, deram as mãos e criaram o céu e os luzeiros e a terra. Abraão não é nada disso. O céu e a terra é tudo que neles há. Quem criou é o Deus Altíssimo, Pai de Jesus Cristo. E Abraão aprendeu isso. E começou Abraão a conquistar na terra. Um dia Abraão conquistou 4 reis. Abraão tinha 312 homens na casa dele. Quando Abraão viu que 5 reis foram dominados por 4 reis, 5 reis foram dominados, 4 reis dominaram eles. Abraão chegou na casa dele e falou para os 312 homens que eram servos, não era um regime militar, servos: vamos pegar a espada aqui, vamos brigar lá, que nós vamos desbancar esses reis, acabar com a raça deles e limpar tudo isso aí. O que mais me chama a atenção, 312 servos, nenhum titubeou em seguir Abraão. Nenhum titubeou. Nenhum fez comentário: nossa, nós vamos indo para a morte. Nenhum. Olha o tamanho de confiança em Abraão. Abraão, tudo que você nos ensinou de andar com Deus, agora que veio a cobrança, agora vamos para o confronto do teu lado, porque agora você está vendo que tudo que você nos ensinou está guardado aqui. E a Bíblia deixa claro que Abraão foi e voltou e nenhum dos dele foi ferido. Agora Abraão chega e domina os 4 reis, ganhou a batalha toda, Deus deu tudo na mão dele. Abraão agora está com 9 reis do Oriente Médio debaixo dos pés dele. Nesta hora Abraão libera a frase: jurei, levantei a mão para o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Isso caiu como bomba lá em Babilônia. Como bomba. Porque ele estava negando tudo que Babilônia ensinou durante toda a sua existência. Ele estava desmanchando todo o cabeçalho de religião de Babilônia, desde o imperador até o escravo. Ele desmontou, porque o Oriente Médio inteiro sabia que ele era de Babilônia, de família de sangue azul. Agora, passaram tantos anos. Agora vem um Daniel da vida que diz: eu posso ir para a cova dos leões, rapaz, mas eu não vou negar tudo que já foi plantado da Bíblia dentro de mim. E agora Nabucodonosor viu o confronto com Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram para a fornalha. E na hora que ele olha na fornalha, ele vê que tem um 4º homem, que para nós deveria ser o Senhor Jesus. Por que não? E esses homens estão andando no fogo, nada, nenhum mal a eles, nada. Os homens de Babilônia, só de chegar perto do fogo morreram. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, com esse filho de Deus que está no meio deles, não acontece nada. Qual é a primeira frase que Nabucodonosor faz?
o homem que governava o globo terrestre, o reino mais vigiado do globo terrestre. Ele falou: Sadraque, Mesaque e Abednego, filhos do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, venham para fora. Naquela hora, esse imperador diz assim: aquilo que Abraão ensinou lá atrás sobre esse Deus, hoje se vê que tem pessoas que ainda guardam o que lhes foi ensinado da parte desse Deus. Com certeza vocês são descendentes de Abraão. E naquela hora ele faz um decreto dizendo: a partir de agora a Babilônia tem que reconhecer que tem Deus único, é Ele sozinho que criou tudo que existe, e quem falar mal dele com toda a sua família vai virar montoro e vai para a lama, vai para a morte. Olha o poder que Deus te dá quando você guarda o que te foi ensinado. Satanás está de olho no que está plantado em você. Se você acha que o diabo está te bombardeando com tanta má notícia, porque simplesmente ele quer que você concorde realmente que a vida é ruim mesmo, não, ele está querendo muito mais do que isso. Ele está querendo que você negue tudo que te foi ensinado. E termino com você neste raciocínio: o teu Senhor Jesus guarda muito bem o tesouro que é guardado em nós. E em cima do que alguém da parte dele plantou em nós, ele quer trabalhar nas nossas vidas. Quando Elias chegou e dividiu a água no meio, Eliseu falou: Elias, eu quero a tua capa, eu quero a tua unção. E aí a capa veio para Eliseu. Sabe qual foi a primeira coisa que Eliseu fez? Eu vou dividir também essa água aqui. Eu quero ver se o mesmo Deus de Elias agora está comigo. Abre isso para mim. Ele provou que ele estava pegando, querendo aplicar na vida dele tudo que ele aprendeu do seu líder, e Deus aprovou, a água se dividiu para ele. O Senhor Jesus para nós, para os discípulos, tinha dito isso. Ele falou em Mateus 28, 18 a 20, todo o poder, toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Por isso, ao sair daqui, repliquem isso. O que foi que os discípulos fizeram? Em Marcos capítulo 16, versículos 15 a 20, deixa eu ler rapidamente. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, porque em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, pegarão em serpentes. Que mais? De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor por meio da palavra que eles estavam pregando. Tudo que ele ensinou a eles, ele estava confirmando na vida deles. Quando Pedro, Paulo, todo esse povo saiu pregando o evangelho, manifestando a glória de Deus, o que eles estavam fazendo naquele momento? Eles estavam provando que tudo que foi plantado neles não foi em vão. Foram confrontados por autoridades, pelo rei, pelos fariseus, mas eles não cederam. Eles falaram: quem nos ensinou foi alguém grande, e as palavras dele não podem morrer em nós. Diz que os fariseus, se informando, descobriram que esse povo todo que está fazendo milagres, um Estevão que vai lá na cidade, que liberta uma cidade de Samaria inteira, um Filipe sendo arrebatado para lá e para cá. Os fariseus falaram: mas de onde vem todo esse povo com tanto poder assim? E a Bíblia diz que eles, se informando, descobriram que todo esse povo haviam estado com o Senhor Jesus. O Senhor falou para nós, que nós que te ensinamos aqui, o que Deus falou para nós? Enche teu pulmão e diga: avivamento. É o que nós te ensinamos. Nós te ensinamos que a vida com Deus é poder. Nós te ensinamos que a vida com Deus é autoridade. Nós te ensinamos que milagre vem do céu. Nós ainda cremos nessas coisas. Nós te ensinamos que não precisa de maracutaia, nem vender a alma para Satanás. Você busque comunhão com o amado Espírito Santo, e todo o resto será dado. Você não vai negar tudo isso agora. Não é momento de entrar em desespero. Não é momento de ter dúvidas, de cair na incredulidade.
Lembra de tudo que te ensinamos. Quando eu olho à minha volta aqui, eu vejo placares de oração e jejum lotados de nomes. O teu está no meio. Nós te ensinamos que orar todo dia é a coisa mais importante da tua vida. Nós te ensinamos que se aproximar do Espírito Santo torna você a pessoa mais feliz e mais forte da terra. É a única coisa que você vai usar como credencial na tua vida agora. Vai ser o que você aprendeu conosco. Vai andar em santidade, vai andar em poder, vai mover montanhas pelo poder da oração, vai intensificar a tua comunhão com o amado Espírito Santo. Coloca a mão no teu coração agora. Põe a mão nesse coração que Satanás queria corromper. Põe a mão e diga: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu entrego o meu coração novamente, inteiramente à disposição da tua palavra, de tudo que aprendi com o Senhor. Eu peço perdão se com alguma palavra, com alguma atitude, se tenho negado o teu nome, se tenho negado tua palavra. Hoje eu volto nas minhas raízes, volto a vestir a capa da unção, assumir a minha identidade de filho e de filha de Deus. Amado Espírito Santo, peço perdão se tenho negligenciado a nossa comunhão. Peço perdão se tenho sido omisso, se tenho esquecido tudo que o Senhor me ensinou. Hoje eu peço perdão. A partir de agora, eu arranco de dentro de mim, eu renuncio da minha vida qualquer espírito da dúvida, incredulidade, cochear entre dois pensamentos, e assumo em Deus: eu sou filho de Deus, eu sou espiritual, eu sou a si mesmo, eu creio em milagres, eu creio no poder absoluto do meu Senhor Jesus, e não arredo o pé. Essa é a minha identidade. Eu sou ungido no sobrenatural. Eu e a minha casa não terminaremos na miséria. Nosso fim não será trágico, mas glorioso em Deus, de muita prosperidade, para a glória de Deus, para a nossa alegria. Aplaude Ele, aplaude em nome de Jesus.